E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta. Aqui é o Thiago, desenvolvedor mobile, e nesse episódio a gente vai dar continuidade à criação do nosso newsfeed do Facebook, né? No episódio passado a gente fez alguns ajustes interessantes para deixar o nosso layout um pouquinho melhor, e nesse vídeo em específico a gente precisa fazer com que o nosso layout mantenha o stretch, né? Então a gente tem geralmente dois tipos de publicações de linhas nesse layout em específico, que é o primeiro de linhas, né, de links na verdade, onde tem essa parte cinza e uma imagem de 16:9, e a gente também tem a parte de publicação de fotos, onde o usuário publica e não coloca necessariamente um link da web. E essas alterações precisam fazer com que as constraints da nossa imagem fique dinâmico, e a gente vai fazer isso nesse vídeo. Então, se a gente executar a aplicação aqui agora, a gente vai ver que tem um único link e a gente precisa colocar mais alguns usuários para fazer esses ajustes e testar, né, esse layout novo. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente pegar uma publicação e criar uma publicação nova, né, uma publicação utilizando aí uma imagem nova que eu coloquei. Então eu vou vir aqui, vou definir como post 2, tá? E vou alterar todos esses links aqui para post 2 e também vou colocar post 2 aqui. E agora, na parte de drawable, tem algumas imagens que eu já tenho, no caso é o do Ned Stark e o post 2. Então a gente vai fazer uma publicação nova aqui do usuário Ned Stark. E a gente pode estar utilizando a mesma imagem e o mesmo conteúdo, na verdade, só que a parte de link a gente não tem mais esses links. Então eu vou apagar esses links, deixar apenas do minuto mesmo que a gente precisa. E agora a gente pode fazer com que suma a parte desse link que a gente não tem mais e não precisa, porque eu estou simulando a publicação de um usuário. Então se eu rolar aqui para baixo no app, a gente vê que tem essa parte cinza e a gente não quer que ela fique aqui. Então a gente vai vir aqui no método bind e vai fazer o seguinte: se o post.getTextViewTitle for igual a null, significa que é um link de usuário, né? É uma publicação de foto de um usuário. Se não, é links externos da web. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: primeiro a gente tem que esconder essa caixinha. Então eu vou pegar aqui pelo Find View by ID o container dessa publicação e vou dar um set visibility como gone. Feito isso, ele vai sumir esse cara. Agora, o próximo passo é criar uma constraint dinâmica. Então, para fazer isso, a gente tem um objeto chamado de constraint set. Esse constraint set, ele é possível alterar qualquer coisa que você queira dentro do seu layout. Mas, se eu fizer alguma alteração em qualquer layout da minha tela, eu vou perder todas as constraints anteriores. Então, para eu manter as constraints anteriores, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o constraint.clone e passar o item view como o nosso conteúdo principal, para ele conseguir pegar de volta todas as constraints que ele já colocou e trazer ela de volta para a gente modificar apenas uma, que é a parte do dimension constraint, o dimension ratio, que é o principal que a gente precisa alterar aqui nesse código. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa constraint e vamos dar um set dimension ratio, passar a imagem que aqui a gente quer mudar da image, que no caso é image view post, e passar a propriedade dessa nova dimensão dessa constraint, que vai ser 1 por 1. Então vou deixar essa imagem quadrada. Depois eu preciso aplicar essas modificações usando o apply to e passar qual que é a constraint pai, né, o constraint layout como um todo, que vai precisar sofrer essas alterações. No caso é própria item view, e vou fazer o cast para ele como constraint layout, porque eu sei que ele é um constraint layout. Então, se a gente executar agora, a imagem do Ned Stark vai estar landscape, né? Landscape não, vai estar como portrait, porque ele vai ser a parte de retrato, né? Então agora ele está 1 por 1 e realmente ficou aí a publicação de um usuário 1 por 1. A gente pode fazer outras alterações de formas dinâmicas que a gente quiser. Agora tem um pequeno problema ainda nessas alterações desse layout. Se a gente colocar mais algumas publicações, então eu vou copiar essa daqui, eu vou copiar essa publicação aqui desse post
e vou colocar intercalado tanto o post 1 quanto o post 2, tá? E a gente vai ver que vai acontecer dois problemas graves aqui. A primeira é que ele vai aplicar de forma correta, porque ele já vai ter os seus valores defaults definidos lá no XML, logo ele vai aplicar para o primeiro layout de uma forma interessante. Só que conforme a gente for rolando, você percebe que ele fez com que a publicação número 1 ficasse semelhante à publicação número 2, porque ele atribuiu para o container que já tinha um layout definido os valores que são dinâmicos, que no caso é o nome de usuário, foto e assim por diante. Então, para corrigir esse problema, a gente precisa obrigatoriamente colocar no else também essas definições, senão ele não vai conseguir recriar a estrutura de constraint, mesmo que seja um layout que ele já criou. Então eu vou dar visibilidade como visible para ele aparecer o link de volta, e aqui eu vou colocar 16 por 9. Então, fazendo essas alterações, ele vai de novo reescrever e criar novamente as posições que a gente precisa do nosso layout. Então, se a gente rolar aqui, independentemente da posição que ele esteja, ele vai criar os seus links certinho e de acordo com a linha correta. Então, essas são as alterações que a gente fez hoje, e a gente já está quase no fim. A gente vai começar a colocar a toolbar, né, e colocar também a parte de navegação, as partes das abas de navegação que tem no aplicativo oficial do Facebook nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você gostou, clique no gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para que o YouTube te notifique quando eu postar mais vídeos como esse, mais tutoriais sobre desenvolvimento mobile aqui no canal. Tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha aprendido, que goste, que compartilhe com seus amigos. Então vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.